Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para vocês, mais uma aula aqui operacional. Vamos lá, tá? Então aqui ó, hoje dia 26 de fevereiro, 13 da tarde, tá? Acabei de fechar uma operação aqui, olha aqui no índice Brasil, né? E olha só que interessante, aqui a marcação do 1%, eu fiz a projeção dessa pernada aqui para baixo, projetei ó, primeiro, segundo, terceiro alvo confluindo com o nosso ponto do bola, 192 mil. Então eu estava esperando a compra aqui, eu ia comprar aqui. Mas quando ele atingiu a marca do 1%, já pensei, opa, pera aí, vamos ver um momento de entrada. Então eu fiquei esperando um candle positivo, estou aqui no gráfico de 1 minuto, e ele veio descendo, a hora que ele fez um dojizinho aqui no final, eu entrei. Ele andou um pouquinho contra, eu aumentei minha posição, e deixei o resto, que eu ia aumentar bem a minha posição, aqui embaixo, no 192, né, que é onde eu ia realmente entrar mais pesado. Mas ele fui feliz porque ele pegou a minha entrada e já subiu. Fiz a primeira parcial aqui, tirei a parte do risco. Fiz a minha segunda parcial aqui na média de 20 do 1 minuto. E eu ia fazer a segunda aqui nas 42. Mas eu ia sair para almoçar, eu estava com fome, que eu antecipei. Então fiz a saída aqui, que eu iria fazer na 42, eu saí aqui. Coloquei o stop no 0 a 0, deixei o stop no 0. E fui almoçar. Terminei de almoçar e agora finalizei ele aqui. Acabei de finalizar ele aqui, chegando na 200, tá? Na 200 do 1 minuto. Então, só um exemplo aqui da entrada que a gente fez. Agora, a curiosidade mesmo que me levou a querer gravar esse vídeo para vocês, essa foi a entrada que eu fiz aqui hoje, né? O mercado ficou meio lateral e tal. Deixa eu tentar minimizar aqui, ó, tá vendo? Ele ficou meio lateral. Eu fiz algumas operações hoje aqui na abertura do mercado. Vamos colocar aqui para mostrar para vocês também. Deixa eu jogar na tela inteira. Vamos ver se vai. Deixa eu jogar nos 5 minutos, quem sabe fica melhor. Então eu fiz uma operação hoje de manhã na abertura do mercado. Qual foi a minha lógica, tá? A lógica foi hoje, tá? Então o mercado abriu aqui e caiu. Caiu, eu entrei nessa ordem aqui, ó, por conta da VWAP semanal, né? Então, VWAP semanal, fiz uma entrada de compra aqui, ele caiu um pouco mais, fiz mais uma ordem de compra, eu tinha mais ordens de compra aqui, essa linha azul é a mínima do dia anterior, é a mínima de ontem, tá? Eu tinha mais uma ordem de compra aqui, tinha mais uma ordem de compra aqui, a marcação de 0,5%, tá? E ele subiu rapidamente, ele bateu aqui e já subiu. Eu já fiz a minha parcial aqui, fiz a segunda parcial aqui e ele voltou, caiu, né? E eu tinha deixado o stop no 0 a 0, ele me tirou aqui, tá? Então eu perdi esse movimento, eu queria buscar o ajuste. Eu tinha dois alvos aqui nessa operação. Então a minha estratégia era entrar comprado aqui nessas regiões, ó. Tudo isso aqui era região de compra que eu estava esperando. Até aqui embaixo eu estava esperando o preço chegar, tá? Até aqui eu compraria. Todo esse pedaço aqui eu compraria, buscando o ajuste. Tá, eu queria pegar o ajuste e o segundo alvo era aqui, ó, VWAP, gap de VWAP da semana de ontem, tá? Então eu estava buscando isso aqui, ó, esse fechamento, que foi exatamente, chegou bem próximo, né, ó, onde ele bateu. Mas eu perdi esse movimento porque eu coloquei o stop no 0 a 0, me precipitei. Eu saí cedo realmente. Eu tava com medo dele ter batido aqui e cair, né, desabar de uma vez. Eu já tinha uma posição legal e aí saí, tá bom? Então problema psicológico, né? Quando a gente entra um pouco mais pesado, não queremos entrar no negativo. E foi o que eu fiz. Deixei aqui e depois ele não me deu mais nova entrada. Eu queria entrar de novo, mas ele não me deu ponto de entrada, tá? Mas a ideia era comprar aqui nesse pedaço para sair primeira parcial aqui, segunda parcial aqui, né? E aí teria dado certo. Mas aí ele voltou e eu não consegui entrada. Aqui eu poderia ter feito uma entrada também. Ó, a hora que ele fez esse candle, saindo da VWAP, saindo da 200, tá? Aqui seria uma entrada, né? Stop na mínima, stop na máxima, entrada aqui para pegar esse movimento, né? Ou outra possível entrada seria nesse rompimento aqui, ó, nesse candle. Aqui também daria uma entrada boa, ó. Entrada aqui e teria dado certo também, né? Só que aqui o stop ia ser um pouquinho mais caro, porque eu ia ter que colocar o stop pelo menos na 9 ou na 20, tá? Que ele ainda poderia fazer esse teste, voltar, tanto que ele voltou aqui, né, ó, voltou na 9 para continuar descendo, e aí por isso a minha saída era a primeira saída, né, na 20, né, a 20 dos 5 minutos é a 42 do 1 minuto, tá?
E vamos lá então. Continuando, nossa, aí bem certinho aqui, né? Agora vamos lá, voltar aqui. E olha o interessante que foi que me levou a querer gravar esse vídeo para vocês. Olha aqui. Aqui é o gráfico do ouro, tá? Então esse aqui é o gráfico do ouro, ó, ouro. E eu acompanhando o ouro aqui nos 5 minutos. Olha o movimento que o ouro fez. Caiu, veio na marcação de 0,5% e subiu. Exatamente igual o gráfico do Russell, tá? Usa Russo, que é o 2000. Usa 2000. Olha lá, ele veio, pegou aqui no nosso ponto aqui, confluência, né, da VWAP semanal com a VWAP mensal. Certinho, ó, bateu aqui e pum, subiu. E o mesmo movimento que fez no índice. Então olha só, mesmo movimento. Eu tenho acompanhado isso há algum tempo e não vi até hoje ninguém falar disso. Mas eu tenho acompanhado sempre minha tela, eu sempre deixo dessa forma, tá? Até as 11h30 eu não uso o Russell, eu deixo o do dólar, ó, eu deixo o gráfico do dólar, tá? Então eu começo a acompanhar aqui às 9 da manhã, né, 8h30, 9 horas eu começo a acompanhar. Então minha tela fica assim, eu fico acompanhando aqui ouro, dólar e índice, certo? Operando mais o índice. Né? Em alguns momentos que eu quero ver alguma movimentação maior do índice, aí até umas 10 horas da manhã o ouro está meio devagar. Então o que eu faço? Eu oculto o ouro e deixo outro gráfico do índice. Aí eu fico com o gráfico do índice aqui no 10 minutos ou no 15 minutos, tendo uma visão mais macro, e o gráfico do índice aqui para ver o 1 minuto. Né? Eu gosto de fazer as operações e medir o 1 minuto, então eu deixo assim. Ó. A minha tela geralmente fica assim. Tá? Logo mais menos 1. Então eu gosto de operar dessa forma aqui. Ó. Gráfico de 1 minuto aqui, tendo uma amplitude geral. Gráfico do 10 ou 15 minutos aqui. O 15 minutos do índice é legal para me ver a movimentação macro, onde estão as linhas, onde estão os pontos, que são outros pontos possíveis de parada, certo? E aqui no meio eu fico com o dólar. Quando dá 10 horas mais ou menos, 10h30, aí eu baixo o índice e coloco o gráfico do ouro, outro ouro. E coloco o ouro. E aí eu fico com essa tela dessa forma. Até as 11h30. 11h30 da manhã eu subo o Russell. E aí eu fico com a minha tela dessa forma. 3 gráficos analisando em simultâneo. E olha só que belezura, né? Ó, o ouro subiu, rompeu esse topo. O Russell subiu e não conseguiu romper o topo. Parou aqui na VWAP. Ó, aqui também parou na VWAP, tá vendo? E aqui o nosso índice provavelmente vai subir ainda para parar aqui na VWAP. Ó, VWAP azul é a VWAP semanal, VWAP vermelho é a VWAP do dia. Então provavelmente o nosso índice também não vai romper o topo, tá? Então eu tenho acompanhado muito essa movimentação. O ouro anda fazendo uma movimentação muito parecida com o nosso índice. Quando o ouro sobe, o índice sobe. Quando o ouro desce, o índice desce, tá? Antigamente eu gostava de operar o euro. E eu colocava a tela do euro para operar. E o euro antigamente digo uns 6 meses atrás, né? 5, 6 meses atrás, o euro ele acompanhava o ouro. Então, quando o ouro estava antes dos 5.000, antes de estar nos 4.000, 3 e pouco, 4.000, ele fazia um movimento muito semelhante, os dois, só que invertido. O euro invertido com o ouro. Né? Não, perdão, andando junto com o ouro. Tá? Euro e ouro. Só que depois de um tempo para cá, o euro perdeu força e agora o euro não está acompanhando mais o ouro, mas a nossa bolsa anda acompanhando. Tá bom? Se vocês gostaram, dá o seu joinha, comenta aqui embaixo. Se quiserem deixar outros temas e vídeos de dúvidas que vocês tiverem, manda aqui embaixo. Valeu, gente. Um grande abraço.